Você pode estar estudando por horas todos os dias e ainda assim estar treinando o seu cérebro para esquecer. Sim, você pode estar aprendendo a esquecer, em vez de lembrar. E o pior, quase ninguém percebe que isso está acontecendo, porque a sensação é traiçoeira. Você estuda, sente que entendeu, mas dias depois, é como se tudo tivesse evaporado da sua mente. Já aconteceu com você? Pois é. A culpa não é da sua inteligência, e nem da sua memória. A culpa é de 3 erros silenciosos que quase todo mundo comete, e que estão destruindo o seu progresso sem você perceber. Mas quando você entender esses 3 erros, e como evitá-los, o jeito que você estuda vai mudar para sempre. O primeiro erro é tão comum, que a maioria das escolas o ensina como se fosse a forma correta de aprender. Mas não é. Imagine uma aluna exemplar. Tinha boas notas, fazia todos os resumos, sublinhava cada frase com marca-texto e passava horas relendo o conteúdo. Ela acreditava que quanto mais tempo passasse em frente ao caderno, mais aprenderia. Mas no dia da prova, branco total. Nada do que ela estudou parecia acessível. E depois de repetir esse padrão por meses, ela começou a achar que tinha problema de memória. Mas aí algo aconteceu. Um professor diferente entrou na escola. E ele fez uma pergunta que mudou tudo. Você quer estudar por prazer ou para lembrar? Camila ficou confusa. Estudar por prazer? E o professor explicou. Reler e sublinhar dá uma falsa sensação de domínio. Parece que você entendeu, mas você só está reconhecendo, não recordando. E é aí que está o primeiro motivo por que seu estudo não está funcionando. Motivo 1. Você está confundindo reconhecimento com retenção. Funciona assim. Quando você vê um conteúdo pela segunda ou terceira vez, ele soa familiar. E isso ativa uma sensação de conforto, como se você dominasse aquilo. Mas essa sensação é uma armadilha. Porque reconhecer uma informação não significa que você consegue recuperá-la do zero, sem ajuda. É como assistir várias vezes o mesmo filme e achar que você conseguiria escrever o roteiro inteiro de cabeça. Você até sabe o que vai acontecer, mas não conseguiria recriar. Estudar só relendo, sublinhando e olhando resumos. É como tentar aprender a nadar assistindo vídeos de natação. Você entende, mas não domina. A solução? A técnica da recuperação ativa. Depois de estudar um conteúdo, feche o caderno e tente lembrar com suas próprias palavras. Sem consultar, sem espiar. Só você e sua mente. No começo vai ser desconfortável. Vai parecer que você não lembra de nada. Mas é nesse esforço que o cérebro aprende. Cada vez que você tenta lembrar, é como se estivesse regando as conexões neurais daquela informação. E quanto mais você rega, mais forte elas ficam. Agora, vamos para o segundo motivo. E esse vai te deixar revoltado. Motivo 2. Você está estudando no momento errado do dia. Isso mesmo. A hora em que você estuda, muda tudo. Seu cérebro não funciona igual o tempo todo. Durante o dia, ele alterna entre estados de atenção, distração, cansaço e foco profundo. Mas a maioria das pessoas ignora isso e estuda em horários aleatórios, quando dá tempo. O problema é que estudar cansado, com sono ou com o cérebro saturado é como tentar gravar um vídeo com a câmera toda embaçada. Você até grava, mas nada vai ficar nítido depois. E aqui vem o choque. Estudos mostram que existe um horário de ouro para o aprendizado. Para a maioria das pessoas, ele acontece entre 9 horas e 11 horas da manhã, ou entre 18 horas e 20 horas da noite. Nesses períodos, o cérebro atinge picos de atenção e retenção natural. É quando o hipocampo, a parte responsável pela memória, está mais receptivo. E se você estudar nesse horário, mesmo que por menos tempo, o conteúdo gruda com mais facilidade. Camila começou a aplicar isso. Ela reorganizou o dia e colocou os estudos mais difíceis nesses horários. O resultado? Ela passou a lembrar com mais clareza e em menos tempo. Mas ainda havia um problema. Um erro tão invisível que parece até inocente. E é sobre ele que vamos falar agora. Motivo 3. Você está tentando estudar sem emoção. Parece estranho, mas escuta isso. O cérebro humano não foi feito para lembrar de coisas neutras. Ele foi feito para lembrar de histórias, perigos, cenas engraçadas, momentos emocionantes. Por isso você se lembra de uma briga da infância, mas não lembra da equação que aprendeu semana passada. O cérebro prioriza o que te impacta. E sabe o que isso significa? Que se o seu estudo é monótono, mecânico e sem envolvimento emocional, ele será apagado rapidamente. Você precisa dar vida ao conteúdo, criar imagens mentais, fazer conexões absurdas, inventar histórias que misturem os conceitos com coisas engraçadas ou bizarras. Camila aprendeu isso e transformou sua forma de estudar. Ao invés de decorar as fases da mitose como palavras secas, ela imaginou uma novela com personagens. Prófase era a protagonista, metáfase era a vilã, anáfase era o momento da reviravolta. Ridículo? Sim, e por isso mesmo, inesquecível. Essa técnica é chamada de codificação vívida, e ela funciona porque o cérebro adora exagero, cor, movimento e narrativa. Estudar como um robô te deixa com memória de robô, limitada e sem flexibilidade. Estudar como um artista te dá memória de gênio. E se você acha isso exagero, pensa comigo. Você lembra de falas de filmes, músicas inteiras e até piadas antigas, mas não lembra do que estudou ontem. Por quê? Porque os filmes, as músicas e as piadas foram envolventes, causaram emoção. E o seu estudo, não.
Agora você já sabe os 3 grandes vilões que estavam sabotando seu progresso. Você confundia reconhecimento com retenção, estudava no pior momento do dia e fazia tudo de forma emocionalmente neutra. Mas a boa notícia é, tudo isso pode ser mudado a partir de agora. E a transformação começa com uma decisão. A decisão de não estudar mais no piloto automático. A decisão de trazer emoção, imagens, histórias e desafios para o seu aprendizado. A decisão de parar de repetir fórmulas antigas e começar a aprender do jeito que o cérebro realmente funciona. E se você fizer isso, o que vai acontecer pode parecer mágico. Você vai começar a lembrar com facilidade, a se sentir mais inteligente, mais confiante, mais livre. Porque aprender, de verdade, é libertador. Mas atenção, tem uma armadilha que ainda pode te prender. Uma armadilha que parece inofensiva, mas está te roubando horas de estudo sem você perceber. E no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente o que é. O título: Pare de perder tempo com mitos de concentração. Te vejo lá.